a ponto de Deus querer matar a Moisés. Então parece contraditório, mas não é contraditório para o Deus da Bíblia, né? Aconteceu no caminho, numa hospedaria, que o Senhor o encontrou e procurou matá-lo. Ellen White fala sobre isso no livro Patriarcas e Profetas, na página 251. Ele diz que Moisés não estava isento dessa verdade, né? Então, ela diz assim: quanto mais elevada for a posição a que Deus chama alguém, tanto mais estrita é a exigência de pureza de coração e vida que essa pessoa tem que ter, né? Então, Moisés não estava isento dessa verdade, né? Agora, gente, você vê que o caminho... Ali diz que Deus encontrou Moisés no caminho, né? No caminho. E aconteceu no caminho, numa hospedaria, que o Senhor encontrou e procurou matá-lo. Isso diz que aconteceu no caminho. Moisés foi chamado, equipado e comissionado. Mas Deus o interpelou. E o caminho do ministério também pode ser o da correção. Deus disciplina seus servos antes que eles representem mal o seu nome. 1 Pedro 4,17 diz: pois chegou o tempo de começar o julgamento pela casa de Deus. O Patriarcas e Profetas diz assim: a negligência do cumprimento de um só dever pode impedir a mais gloriosa obra. Irmãos, o Deus que envia é o Deus que exige, meus irmãos. O Senhor encontrou Moisés e procurou matá-lo. Esse encontrar, o que significa esse encontrar? No hebraico implica em confronto. Deus confrontou com um erro de Moisés. Aparentemente Moisés não havia circuncidado seu filho. Gênesis 17,14. Abra sua Bíblia em Gênesis 17,14, meu irmão querido. Minha irmã, por bondade, aqui, Gênesis 17,14. Aqui eu estou com Gênesis 17,14. O texto diz assim, o incircunciso que não for circuncidado na carne do seu prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então, aparentemente Moisés estava de boa, quebrando a aliança, e não estava preocupado em resolver. Nós entendemos aqui com esse assunto que Deus não negligencia detalhes da aliança. E por Moisés estar na missão, a missão não pode continuar sem consagração, meus irmãos. É verdade. Você concorda com isso, meu irmão? 1 Timóteo 3,5 diz assim: se não sabemos governar a própria casa, como cuidaremos da igreja de Deus? 1 Timóteo 3,5. Então, embora Moisés fosse o escolhido de Deus, um anjo foi enviado para matá-lo, por ele não ter cumprido a ordenança da aliança. Ellen White diz isso no Conflito dos Séculos, comentando sobre Êxodo 4, no livro Conflito dos Séculos. Então, o sangue da aliança é o único escudo para o juízo. Zípora, mulher de Moisés, no verso 25 de Êxodo 4, se tomou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho. Zípora salva a vida do filho, ou então a vida de Moisés, com o sangue. Isso prefigurava a Páscoa, que apontava para a cruz. Ou seja, sem santidade nem sangue, ninguém verá o Senhor. Hebreus 9,22 diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Romanos 2,29, a circuncisão hoje é de coração, no espírito. O sangue da aliança apontava para o sangue do Redentor. O seu significado não podia ser ignorado. Patriarcas e Profetas, página 552, diz isso. E eu quero dizer agora para os líderes, fazer uma aplicação para os líderes. Eu queria perguntar a você se você concorda com essa conclusão que estou tirando do texto. Há uma primeira conclusão: ser chamado por Deus para fazer a sua obra não é licença para desleixo espiritual. Você concorda com essa frase? Eu vou fazer ela como fosse uma pergunta. Ser chamado por Deus é uma licença para desleixo espiritual, meus irmãos? Ellen White diz isso no livro, Ellen White fala sobre isso no livro Obreiros Evangélicos, página 245, ela diz: aqueles que são colocados como guias espirituais
devem ser exemplos de obediência à lei divina. Quantos concordam com isso? Que quem é chamado para ser líder espiritual deve ser exemplo de obediência à lei divina. Quantos concordam? Eu concordo. Então a lei divina, aqui está a responsabilidade, aqueles que são colocados como guias espirituais devem ser exemplos. Há uma lição para as famílias. Moisés falhou como pai. Zípora agiu com discernimento, fez a circuncisão. E os pais devem assumir a formação espiritual dos seus filhos. Ele vai dizer: a responsabilidade dos pais é solene e sagrada. Sua negligência será cobrada. Página 161 do Lar Adventista. E a igreja também tem uma lição para a igreja. Deus ainda disciplina os que Ele ama. Você concorda? Você entende isso, meu irmão? Deus ainda disciplina aqueles que Ele ama. Deus disciplina, irmãos, a ponto de chegar a Moisés e querer matar a Moisés. Meus irmãos queridos, então eu vejo que a obediência, ela é mais importante do que a vida, porque a desobediência é que tirou a nossa vida. Concordo, meus irmãos? A desobediência de Adão e de todos nós está trazendo problemas, desastres, sofrimento, angústia, separação, desastres e mais desastres. Então, meu Deus do céu, tem misericórdia da sua igreja. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia do seu povo, Senhor. Do seu povo adventista do sétimo dia, açuense, pendelense, guamareense, ipanguaçuense, itajaense, de todos os lugares, eu não lembro todas as cidades ali da nossa região, né? Mas, meus irmãos queridos, nós temos que viver em uma plena reforma. Deus ainda disciplina que Ele ama. O sangue de Cristo é o símbolo da nossa esperança. Cristo espera, ele diz no Testemunho para a Igreja, volume 5, página 82, Cristo espera que a sua igreja seja pura e santa. Não pode usar aqueles que transigem com o pecado. Deus não pode usar aqueles que transigem com o pecado. Então, nós que somos líderes, há uma exigência muito maior para nós. A conclusão é que Moisés quase morre na estrada do seu chamado. Não por falta de unção, mas por negligência espiritual. Um item que ele não achava que era problema. Um item que ele não achava que ia ter consequência. E quase custava a sua vida. O mesmo Deus que envia, eu entendo que o mesmo Deus que envia é o mesmo Deus que exige. O mesmo Deus que chama é o Deus que quer purificar os seus servos. O sangue ainda é a resposta. Hebreus 12:6. O Senhor disciplina quem Ele ama. Hebreus 12:6. O livro Profetas e Reis, a página 487, diz: o chamado de Deus envolve renúncia e reforma. Nenhum traço de desobediência pode ser tolerado. E eu pergunto, você está no caminho de Deus? Mas algo precisa ser corrigido? Volte à aliança. Arrependa-se. Se consagre. A missão sem consagração é suicídio espiritual. Hoje o sangue de Jesus ainda está disponível para cobrir, redimir e renovar. Amém. Responda ao chamado da santidade. Amém, meus irmãos? Amém. Eu fico olhando essa questão. Deus quis matar. A Bíblia diz: Deus o quis matar. O texto aqui é escrito pelo judeu. Você pode estar pensando, mas como Deus quis matar a Moisés, né? Como é que é isso, né? Irmãos queridos, que Deus é esse? Irmãos queridos, quando um judeu escrevia, um judeu do passado escrevia, eles atribuíam que tudo que acontecia era Deus que fazia. O bem e o mal vinham do Senhor. O mal não vinha do Senhor, mas eles muitas vezes apresentavam que era o Senhor. Eu não sei se Moisés
sofreu um acidente, eu não sei se Moisés sofreu uma doença, alguma coisa, né? E quase morre, e ali ele mesmo escreveu ali que o Senhor o quis matar, ou seja, o Senhor quase o deixa morrer. É como as consequências é como se Deus se acontecesse alguma coisa, se Deus permitisse acontecer alguma coisa de ruim, e Deus levasse a culpa, assim que o israelita pensava, né? Porque se eu posso impedir de acontecer o mal e eu não impeço, então é como se eu estivesse fazendo, né? É como se eu estivesse fazendo. Então, mas muitas vezes, de qualquer maneira, irmãos, Deus não intervir. Se fosse uma doença de Moisés, se fosse um problema de Moisés, e Deus não intervir, com um objetivo também. É com o objetivo também de seu servo pensar, refletir, porque que Deus não me livrou. Se Deus fez, ou Deus não quis fazer, mas Deus deixou que eu me desse mal, então por que Deus deixou acontecer? Será que eu tenho algo a aprender? Será que eu estou errando? E eles viram onde estavam errando. Logo eles refletiram, sei que a circuncisão nós estamos teimando, vamos botar a vida em dia. Irmãos queridos, eu digo isso porque em Êxodo, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, né? Mas aqui no capítulo 8 de Êxodo, diz que não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. No verso 19 diz assim: então disseram os magos a Faraó, isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu. Êxodo 8, 19. Então, o coração se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, você veja, aqui diz que Deus fez, mas agora esclarece melhor que o coração se endureceu, né? Aqui, no texto no verso 22 diz assim: naquele dia separei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nelas não haja moscas. E saibas que eu sou o Senhor, farei distinção no meu povo. E aí no verso 32 assim: mas ainda esta vez endureceu o Faraó o seu coração, e não deixou ir o povo. Então você veja que a tese que foi Deus que endureceu foi sendo melhor esclarecida. Eles não viam direito, né? Quando veio Jó, disse aí o inimigo chegou lá, tudo, e Jó pensava que era Deus que tinha feito. Mas queridos, eu fico pensando na minha vida, será que tem alguma coisa que eu estou fazendo e que Deus não está querendo? E que talvez, como Moisés aqui, talvez Deus demorou muito tempo, porque essa aliança foi dada a Abraão. E de Abraão para Moisés foi muita gente. Abraão, Isaac, Jacó, muitos anos, eles passaram 400 anos no Egito, e desprezando a circuncisão. E agora Moisés é chamado de volta para renovar a aliança, e Moisés não liga. E eu fico pensando, o que eu e você estamos fazendo? Irmãos queridos, você deve estar pensando, pastor, tem alguma coisa que bomba é essa que o senhor disse que vai anunciar, que está acontecendo, e que pode prejudicar todo o distrito, que pode prejudicar todas as pessoas? E o senhor vê que essa pregação aqui, o senhor, essa pregação, será que alguém que está errando numa coisa, num item, e que não está preocupado, não está ligando, mas pelo contrário, está liderando a igreja, está pregando, está cantando, está fazendo todas as atividades, exercendo seus cargos, e não está percebendo que o Senhor está cobrando? Irmãos queridos, tem. E é justamente isso que eu queria revelar para vocês. Aqui a Bíblia fala em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 1, e o povo de Israel estava numa crise muito grande, muito séria, uma crise muito grande. Eu estou dizendo isso porque vocês sonham. Quando eu cheguei aqui, todo mundo me falou que vocês sonhavam em que Açu se tornasse corresse atrás do prejuízo e se tornasse uma região, assim como Mossoró é. Uma região, ali tem 7 pastores. Então, uma região
E a região, quando a gente fala uma das divisões da Igreja Adventista na missão, a região de Mossoró é uma região, Natal Sul, Natal Norte, João Pessoa, Campina Grande, Patos. Na Paraíba tem 3 regiões de pastores. Tem João Pessoa, Campina e Patos. Aqui no Rio Grande do Norte só tem 2. Natal, aliás, tem 3, Natal Sul e Natal Norte, né? Aqui, e Mossoró. E a do meio do caminho, a Sul. A Sul, vocês sonham em dividir o distrito. E o distrito tem igrejas. Mas o que está faltando? Alfredo, você tinha me dito que alguém já respondeu isso para você, Alfredo? Você me disse uma vez, quem quiser falar, você pode dizer o que é que faltava para o distrito ser dividido, né? E tinha igrejas, tinha liderança, mas o que é que faltava, né? Liberou o microfone. Liberou, Davi? Diga, Alfredo. Pastor, nós passamos a distrito, nós lutamos muito, graças a Deus. Eu, principalmente, estava à frente, mas Jean, que era o gerente lá de Laje, Banco do Brasil, era diretor da igreja de Laje. Nós lutamos bastante para que a igreja passasse a distrito. Teve um ano que a gente foi para Mossoró. Mossoró só tinha 3 distritos, a Central, a Coab e a da Conceição. E queria abrir um 4º distrito. E a gente não concordava, porque a senhora era muito dependiosa, precisava muito. Então, em 2011, depois de uma conversa muito longa lá em Mossoró, nós passamos para distrito em 2010 e passamos a distrito. No final de 2011, pastor Francinildo ligou para mim e disse: irmão, diga, pastor, departamental, né? Acho que ele era do Ministério Pessoal da Farel. Ele disse: olha, uma igreja, um distrito, para que ele possa rachar, ele precisa de 3 requisitos. Você pode falar, pastor: membros, igrejas e finanças. A Sul tem membros, a Sul tem igreja, mas está faltando as finanças. Então, infelizmente, rachamos em 2011, já no final de 2011, por causa disso. Agora, eu faço uma pergunta a esse distrito: já pensou, de 2012 para cá, 2 distritos divididos, como é que não estaria hoje? Teria mais um pastor? Bombando. Com certeza, pastor, não seria mais de 2, não. Já tem mais de 2 já, com certeza. Com certeza. Obrigado. Isso, meu filho. Então, eu quero dizer, irmãos, que aqui tem líderes que não estão sendo fiéis no dízimo e nas ofertas. Tem líderes, estão liderando, estão com cargos nas igrejas. Tem anciãos. Nós temos que fazer um grande trabalho de visitação. Queridos irmãos, aqui no livro de Malaquias, capítulo 3, diz assim: porque o Senhor, Deus de Israel, diz, capítulo 3, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é o que se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, o Senhor, a quem buscais. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Assentar-se ao derretedor, que purificará a prata, purificará os filhos de Levi, refinará. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias dos antigos, como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós outro no dia do juízo, serei testemunha veloz dos feiticeiros, dos adúlteros, contos que juram falsamente, que defraudam o salário de jornaleiro, oprime a viúva, o órfão, tosse o estrangeiro. Não me teme, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e me tornarei para vós, Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Eles dizem assim: que havemos de tornar? Deus dizendo: olha, vocês se separaram de mim. Ele dizendo: não, nós não nos separamos do Senhor, nós estamos certos. Ele diz: não, mas vocês estão separados, vocês vocês já abandonaram. E o Senhor diz aqui,
em que temos que tornar ao Senhor. Ele diz: roubará, oh meu Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? E Deus diz: nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da sua terra, da sua vida e do seu campo não seja estéril. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Deus está dizendo: olha, gente, vocês estão errando, estão falhando. E vocês poderiam estar melhor. Vocês pensam que têm muito, vocês não estão abençoados. Vocês estão perdendo as bênçãos. Vocês estão perdendo as bênçãos. As bênçãos da fidelidade. Tem gente que é fiel no dízimo, mas não é fiel na oferta. E a Bíblia diz que nos dízimos e nas ofertas é questão de maldição. Pastor, o senhor está dizendo que Deus vai me matar porque eu não devolvo o dízimo e a oferta? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, como eu disse lá com Moisés, a gente não tem luz para dizer que Deus foi para matar. Pode ser que Deus tenha tirado a sua proteção, uma doença quase o destrua. Um acidente quase o despedaça. Mas é Deus tirar a proteção. Se Deus tirar a proteção de você, não precisa de Deus tocar em você, não. Você levar uma topada, cai e morre. Acabou-se. Você, qualquer um de nós. Não é verdade, meus irmãos? Só Deus sabe os livramentos que a gente tem. É vírus, é bactérias, é tudo, gente. Então é Deus protegendo. Deus diz: por vossa causa eu vou repreender o espírito demônio devorador, para que ele não consuma o fruto da sua vida e os seus rebanhos não fiquem estéreis. A sua plantação não fique estéril, ela dê fruto. A pessoa. Então Deus está dizendo que haverá estabilidade para quem é fiel ao Senhor. Então eu vejo isso, porque eu estudei aqui, eu estou há 3 anos com vocês, e eu nunca parei para pensar nisso, mas no gerenciamento, na minha avaliação, tem que eu não ligo muito, sério que eu não ligo muito para gerenciar. Então, eu parei para pensar, olhar aqui as igrejas, as entradas, quem é fiel, quem não é, que a missão me manda todo mês. A vida de todos vocês, eu sei quem devolve, quem não devolve, quanto não devolve. Eu nunca fui à casa de vocês dizer nada disso. Não dizer nada, eu não sou cobrador. A igreja não é um ônibus em que o pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador, não. A igreja é um barco de remador. E o pastor fica lá na frente dizendo: todo mundo rema, gente, rema, gente, rema, gente, rema, gente, rema, gente, rema, gente. E todo mundo cumpre seu dom, seu talento, seu alvo. Agora, nós não podemos fazer o nosso talento, remar com o nosso talento, sem ser fiéis ao Senhor. Aí eu pensei aqui, digo: gente, é caso de vida ou morte, porque uma pessoa que está infiel ao Senhor, se ela morre assim, ela morre salva ou ela morre perdida? Vocês conhecem, quem conhece a Bíblia, diga o que é, salvo ou perdido? Se morre praticando algo errado. Não é caso sério, não é? Pastor, por que você... Perdida, Samara, disse aí. Então, por que eu estou fazendo essa live aqui? Porque lá em Ezequiel 33, diz que se o perverso morrer na sua iniquidade e o atalaia de Israel não avisar a ele para que o perverso deixe o seu caminho, o perverso morrerá na sua iniquidade e o seu sangue da tua mão o requererá. Ou seja, eu sou condenado também. Então eu tenho que vir aqui e advertir e orientar com a Bíblia na mão, mandar você com a sua Bíblia. Você vê que não sou eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É o Senhor. Eu só sou um porta-voz de Deus. Porta-voz. Não sou nada. Só sou emprestado à minha boca. Aqui. E o Zoom funcionando. O texto diz que se avisares ao ímpio, e ímpio é a pessoa que não tem piedade, ou seja, ele não tem mais religião. Ou nunca teve, ou não tem mais. Então, aquele que um dia teve e não é mais dizimista, não é mais ofertante, isso mostra que a pessoa teve religião, mas agora não tem mais. Então, pela Bíblia, a pessoa não pode exercer cargo de liderança.
E realmente eu fiz uns 2 anos, vocês só me ouviram falar de amor, de amizade, de bondade, de carinho, de cuidado. Sou amigo de vocês, abraço vocês, tenho o meu coração como uma família, minha família, aqui em Açu. Aí eu estou agora 3 anos com vocês e agora eu quero pensar com vocês. Vamos agora. Agora, no manual da igreja diz que nós não podemos, a pessoa tem que ser um exemplo nos dízimos. Um exemplo. E para ela ser um ministro de um departamento, assumir um ministério na igreja. Não é assim que diz o manual da igreja, meus irmãos, quem já leu? Não é assim mesmo. Tem que ser exemplo nos dízimos. Ou seja, tem que ser tem que dar provas de que realmente está bem espiritualmente, está em paz com Deus, está ligado a Deus, tem uma vida religiosa verdadeira. Não estou dizendo que todos que devolvem o dízimo têm uma vida religiosa, porque os fariseus devolviam o dízimo mesmo por mim e da hortelã muito mais que eu e você. E eles, por trás, queriam matar Jesus, né? Mas, de qualquer maneira, quem tem uma vida religiosa fiel, dedicada, ele não tem problema nisso. Não tem problema nisso. Ele é fiel. Não é verdade, meus irmãos? Não pode ocupar nenhum cargo. A Samara lembrou isso mesmo. Então eu estou fazendo essa congência aqui, que eu pensei nisso essa semana. E eu queria dizer, porque em outubro está aí. Outubro são as eleições. E daqui para outubro eu queria que você repensasse. Eu não estou dizendo a cada um, é só aquele que está errando. Porque tem alguns, meus irmãos, que devolvem. Mas eu olhei assim, eu digo, pronto, a pessoa é um pai de família e devolve R$8. Então quer dizer que ele passou o mês todinho e ganhou R$80. Isso é verdade, meu irmão? É verdade. Ele só ganhou R$80 no mês. Se ele ganhou 800 no mês, coitado, ainda era para devolver 80. Essa pessoa não está confiando em Deus. Essa pessoa não está confiando no Senhor. Então, meus irmãos, é como se estivesse pagando um pedágio para ser líder. Então, não reflete a realidade e a verdade não está salvo também. Nós temos que ser fiéis, sabendo honrar o Senhor com a sua fazenda, as primícias da sua renda. É caso de vida ou morte, como Deus chegou para Moisés: Moisés, você não está fazendo circuncisão. E é da aliança. Eu vou desprezar você, Moisés. Eu vou ter que achar um outro libertador. E você sem mim, você morre. Queridos irmãos, temos 3 grupos. Temos um grupo que não devolve o dízimo. Temos um grupo que devolve o dízimo e não devolve a oferta. Tem grupo que não... assim, ou não está sabendo quanto é 10%. Sim, porque a Bíblia diz que é a 10ª parte. Dízimo é a 10ª parte. Então, eu ganhei R$1, é 10%, a 10ª parte é do Senhor. Eu ganhei R$100, R$10 é do Senhor. Eu ganhei R$1.000, R$100 é do Senhor. Então é fazer aí a oferta. Tem gente que não devolve a oferta representa Jesus. Em que me roubar? Nos dízimos das ofertas. A Bíblia diz que a oferta deve ser segundo a bênção que recebeu. Então eu tenho que a Bíblia diz: não chegue de mãos vazias perante o Senhor. Dízimo representa a criação de Deus, a oferta é a redenção a Jesus Cristo. Então eu tenho que chegar com a oferta o quanto eu fui abençoado. Eu fui abençoado pouquinho, aí eu devolvo o que dá. Eu fui abençoado com mais, eu devolvo um pouco mais. Eu fui abençoado com muito, eu devolvo mais. E o melhor é que eles têm um percentual. Eu comecei com 1%, depois fui para 5%, depois foi 10%, hoje eu tenho 10% de oferta. Mas, queridos, já teve tempo de eu ter 15% de oferta, eu ganhava mais. Eu era comerciante, eu tinha mais. Hoje eu sou assalariado, é menor, eu devolvo 10%. Porque a oferta é segundo o tamanho da sua renda, né? Então, meus filhos, não deixe Deus olhar para você e pesar na balança e dizer: achado em falta. Achado em falta. O texto, aí tem outros que devolvem dízimo e oferta, mas eu vi aqui, eu parei para olhar e disse: Senhor, peraí, meu Deus, é R$8 de dízimo e 9 de oferta. E eu conheço essa pessoa, ela é assalariada, ela tem emprego, tem tudo.
Aí eu fui olhar na mulher, a esposa, digo, vamos ver a esposa, talvez ele devolva no cartão da esposa. Cheguei lá, um ano todinho a esposa não devolveu nada. Não tem renda, coitada. Tá certo, não tem renda, não devolve nada. Então, meus filhos queridos, aí o Senhor diz assim, em que vocês se apartaram de mim, e o povo de Israel dizia, em que nós se apartamos de ti? Ou seja, eles não estavam percebendo. Por isso que eu estou fazendo esse estudo aqui com vocês. Porque pode alguém não estar percebendo essa pessoa. A maioria de vocês são fiéis, louvado seja Deus. Mas tem alguns que estão falhando na oferta. Outros estão falhando no dízimo. Outros estão falhando na conta. Oremos, Breno Ítalo disse para todos nós, oremos e jejuemos, porque isso é uma questão de libertação. A pessoa não dá porque ele é escravizado. Ou ele não sabe. Tem gente que não sabe. Eu conheço todo mundo, quem não sabe, quem é novo, convertido, tudo, né? Então, ela disse, eu dizimava errado, até quando veio a equipe de mordomia aqui me ensinou. Então, meus filhos queridos, a generosidade traz bênção. O Senhor disse aqui, com maldição sois amaldiçoados. O Senhor disse, olha, eu poderia estar abençoando vocês mais. Se vocês trouxessem o dízimo e a oferta, e vocês fizessem isso como uma prova, eu ia derramar a bênção sem medida, eu ia repreender o devorador, eu ia evitar de consumir o fruto da sua videira, eu ia fazer que os seus campos dessem muita colheita. Todas as nações vos chamarão felizes se você fizer correto, porque se você voltar para mim, aí consequência, o dízimo e a oferta é consequência, isso aqui eu estou falando do sintoma. O problema é espiritual, o problema não é prático. A prática é uma consequência da irreligiosidade verdadeira. É falta de cair aos pés do Senhor. O pastor Geofran disse, nós temos que cair todas as manhãs aos pés do Senhor. Quem não cai aos pés do Senhor, cai aos pés de Mamon, cai aos pés de uma prostituta. Ele disse aquilo para os pastores, vocês pastores, e eu digo para os meus líderes, temos que cair aos pés do Senhor. Não é verdade, meus filhos? O problema é espiritual, não é material, não é caso financeiro. O texto diz assim, todas as nações chamarão felizes. Ele disse assim, olha, se as nações iam chamar felizes, é porque não eram felizes. Se você voltar para mim, todas as nações os chamarão felizes, verso 12, né? De Malaquias 3, verso 12, é porque eles não estavam felizes. Eles não estavam felizes porque estavam infelizes. E Deus está fazendo uma troca com eles, trocando infelicidade por felicidade, trocando afastamento por achegamento. E o resultado disso seria trocar a infidelidade pela fidelidade. Nós temos que ser fiéis no trabalho missionário, nós temos que ser fiéis mas primeiro lugar, na nossa religião interna. Ellen White disse que o dízimo e a oferta é um termômetro de como eu estou espiritualmente. A minha generosidade, o quanto eu sou bondoso para com o Senhor, grato ao Senhor, ela é um reflexo de como eu estou por dentro. E eu parei para analisar. Interessante que a maioria dos que eu vi abandonarem a igreja, primeiro eles abandonavam a fidelidade nos dízimos e ofertas. Primeira coisa que eles faziam, eles começavam a ficar ruins uns para os outros, começavam a brigar uns com os outros, começavam a ter inimigo dentro da igreja, ficar com guerrinha dentro da igreja com um e com o outro, aqui fazer partido contra o outro partido. Depois essa pessoa entrava na negligência com os dízimos e ofertas, e por fim ele saía de uma vez para o mundo
E quando a gente via essa pessoa 2, 3 anos fora da igreja, muitos já tinham morrido, outros já estavam com doenças, outros já estavam com a vida destruída, comércio quebrado, outros já estavam com doença de tanto beber, outros já tinham perdido a família porque trocou de mulher, ou a mulher não quis mais porque era ruim demais. E pastor, qual a liderança ou a equipe que faz visita, né? Aqui eu não entendi, minha filha. Visita, né? Aos irmãos a respeito desse assunto, né? É o ancianato e o diretor de mordomia da igreja, em primeiro lugar. Aí tem a equipe distrital de mordomia. Nós vamos nos reunir essa semana virtualmente e vamos fazer o itinerário, vamos passar nas igrejas, fazendo os estudos e visitando algumas pessoas aqui para orar, para fazer uma visita missionária de amor para com o irmão. Então, queridos irmãos, Moisés quase perdeu a vida porque um erro que ele não corrigiu. Se estou falando para alguém que está errando em um desses erros, será que essa não é a hora de corrigir, meus irmãos? Será que essa não é o momento da gente corrigir? E revisar, rever olhar para nós, Senhor, eu estou cometendo um erro de me afastar do Senhor. Não estou mais lendo a minha Bíblia, não estou mais fazendo a lição da escola sabatina, faço um dia 3, não estou mais orando minhas orações na madrugada, não estou mais aplicando estudos bíblicos, estou faltando os cultos. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Ou eu sou líder na igreja, eu sou um ancião, eu sou um tesoureiro, eu sou um secretário, eu sou um líder de departamento, ou eu não tenho um cargo na igreja, mas eu estou negligente com a comunhão com Deus. Me ajude, Senhor, perdoe os meus pecados, me salve, Senhor, me salve. Eu preciso de salvação, Senhor, salvação. Eu só vou conseguir cumprir isso que a Bíblia pede aí se eu conseguir cair nos braços do Senhor novamente, como um dia a minha fé, o meu único desejo na igreja quando eu entrei era apenas ser uma bênção para a igreja, para meus irmãos, para Jesus, para o eu tinha me ajuda, faz eu voltar o meu primeiro amor, faz eu voltar. Nossa, olha, queridos, eu tinha essa palavra. Nós vamos pedir para os irmãos se consagrarem ao Senhor, consagração total. No final do ano nós vamos fazer as comissões de nomeações. Essa questão dos dízimos e ofertas vai ser avaliada junto com testemunho, para que a pessoa continue no cargo ou não, receba o cargo ou não. Eu não vou tirar ninguém do cargo hoje. Pelo contrário, nós vamos orar, vamos buscar. Só se a pessoa continuar em erro, em rebeldia, dizer, Senhor, pastor, eu não quero mudança nenhuma, eu não ligo. Mas se a pessoa demonstrar mudança, Senhor, eu vou voltar à minha fidelidade a partir de hoje, a partir de agora, Senhor, me ajude. A decisão é agora, né? A decisão é agora. Eu vou voltar para o meu Senhor. E eu tenho certeza que eu vou comungar com Ele. Vou ler a Bíblia, vou orar, vou buscar, vou jejuar, como o Breno disse. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Quando eu receber, eu vou conseguir. Eu vou arrumar um estudo bíblico para eu dar. Eu vou fazer visita. Eu vou ajudar meus irmãos. Vou parar com brigalhada, com arenga, com discussão, com querendo mostrar que eu sou melhor do que os outros, que o outro é pior do que eu, provando que o outro é pior do que eu. Porque se a gente quisesse provar que é melhor do que o outro, procurando ser melhor do que o outro, ainda é melhor. Mas alguns querem provar que é melhor do que o outro, querendo provar que o outro é pior do que ele. Então nem melhora ele, nem o outro. E se no fim vai todos nós para o inferno, misericórdia de Deus. Deus me livre, Deus me livre. Não é verdade, meus irmãos? Então agora é o momento da gente dizer assim, se eu quero ser melhor, é sendo melhor e não sendo menos pior. Eu vou me agarrar com meu Deus, meu Jesus, vou me ajoelhar. Eu estou fazendo aqui um apelo da reforma de Josias, que ele achou o livro da lei
e conclamou ao povo: vamos cumprir o que está escrito, meus irmãos. E para que o Senhor se agrade, abrace a igreja, abrace o seu povo e salve a todos nós. Amém. Sem deixar nenhum para trás. Amém, meus filhos? Amém. No mês de outubro, quando a gente for, quando olhar os 6 meses, 3 meses, 4 meses da pessoa, como é que ela é? Ela é fiel. Eu estava vendo aqui que a gente tem eu estava vendo aqui, olha, o pastor gerencia. Está na parede aqui, a gente tirou. Nós temos 181 irmãos que são dizimistas e ofertantes, que devolvem quase de 8 a 12 meses. São sistemáticos, são fiéis mês a mês. Mas tem 165 pessoas que devolveram de 1 a 7 vezes no ano só. O ano tem 12 meses, só conseguiu ser fiel. Tem deles só foi fiel 1 mês. Talvez, olha que tristeza. Tem deles que foi fiel 2, outros deles foi fiel 3, tem deles que foi fiel 4, tem deles que foi fiel 5, tem deles que foi fiel 6, tem deles que foi fiel só 7. E aí o resto, os outros 5 meses ele passou nas mãos do Satanás, porque não está nem ligando para nada. Não é, meus irmãos, não está ligando mais para nada. Quando eu passo 5 meses sem ser fiel, de pronto, então, o inimigo está fazendo dancinha na minha casa. Não é verdade, meus irmãos? Então, que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a... Eu passei 5... Se eu sou um desses que passou 7 meses, eu passei 7 meses sem ler a Bíblia. Porque é impossível a pessoa ler a Bíblia e orar e buscar a Deus e chorar nos pés de Deus e não ser uma pessoa amorosa, gentil, bondosa, preocupada com os outros, interessada em ajudar as pessoas, com zelo pela igreja, pela obra de Deus, pela pregação do Evangelho. Eu estou errado, meus irmãos? Uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que busca, que está de joelho, que está arrependido, de coração compungido. Uma pessoa dessa, rapaz, quando ele olha para outro irmão, se o irmão está em pecado, ele tenta pena do outro, diz: Senhor, tem misericórdia desse irmão, Senhor. É o povo de Deus, nós estamos assim, meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, me ajuda, Senhor. Nos ajude, Senhor. Eu vou lá, vou orar por ele, eu vou orar com ele. Não é verdade, meus filhos? Então eu quero, essa é a live da oração, eu queria que todos vocês tomassem tempo para orar uns pelos outros, para que a gente corrigisse essas falhas. Eu acho que se a metade do distrito é super fiel, você vê que até 12 meses eles são fiéis. A outra metade não consegue ser, alguns só consegue 7 vezes, às vezes não consegue nenhum. Né? Então eu quero animar você. Nós temos 926 pessoas no nosso distrito. Nós temos 350 pessoas que devolvem dízimo e oferta. A metade, 180, devolve fielmente todo mês. E os outros 160, pé quebrado. Uma hora consegue, outra hora não consegue, uma hora dá certo, outra hora não dá. Outra hora tem força, outra hora tá fraco. Tá que nem o Guiné, tô fraco. O Guiné, que canta assim, né? Irmãos, imagine se a gente tivesse as 900 irmãos, todos fiéis, dizimistas e ofertantes. Quantos pastores a missão iria mandar para cuidar de você aqui? Talvez a gente tivesse 2 igrejas por pastor, um pastor para tomar conta de 1, 2, 3 igrejas só. Tivesse 3, 4, 5 distritos aqui dentro. Talvez a região de Açu fosse a região, hein? A região que nem nem hoje é Mossoró, hein? E a obra como é que ia avançar? O pastor para cuidar de 900 pessoas, a obra vai bem devagarzinho. Mas um pastor para cuidar de 100 pessoas, mais uma equipe de ancião junto. Rapaz, a gente estava visitando adoidado aí, ajudando, a gente fazendo evangelismo, pregando, fazendo campanhas e mais campanhas, fundando igreja em São Rafael, fundando em Paraú, fundando em Triunfo Potiguar, fundando a igreja em Afonso Bezerra,
Bento Fernandes, e saía dentro, e nos sítios, em todo canto, e 2, 3 igrejas nas outras cidades, podiam fazer projeto para o Tapejê em todo canto, e a obra andar com os 2 pés no acelerador. Era ou não era, meus irmãos? E a igreja crescer como nós crescemos. A igreja cresce quando nós crescemos espiritualmente em fidelidade. Heriberto botou aí, né, gente? Os irmãos têm alguma coisa, alguém quer abrir o microfone, dizer alguma coisa? Pode dizer se eu estou errado, não tem problema não, eu aceito ser repreendido se eu estiver em pecado, em erro, ou se estiver certo, você pode dizer também. Pastor, Diga, minha filha. pastor, desculpa aí, mas eu vou fazer uma pergunta, porque há tempo que Carisa está aqui se comichando para me fazer essa pergunta. Ela está aqui preocupada, pastor, porque já há 2 semanas que ela envia o dízimo dela pelo ServiMe e não está aparecendo aqui no sistema. Ah, então pronto. Não. Então você vai... Mas vamos ligar para a missão. E a missão faz... Tá errado, pastor. Eu tô doidinha. Não, É fica... só você falar com o tesoureiro. Você não está doidinho, não. Você está certinho. Olha aí a mulher que é fiel. Ó, pastor. Pastor, Aconteceu nesse caso, comigo. Eu acho que foi no mês de abril. Mas aí eu falei, Edjone entrou em contato com o tesoureiro. Eu sei que o tesoureiro devolveu o dinheiro e eu fiz o depósito novamente, a transferência novamente. é só falar com o nisso, tesoureiro, que o tesoureiro fala com o Danilo, que é o responsável por nossa região. E ele resolve. Às vezes é um erro no sistema do ServiMe. É o Já problema mais aconteceu fácil de várias resolver. vezes na Foi igreja para daqui, outro local, ele resolve. devolveu e eu fiz novamente, deu certo. Sim, pode ser que a pessoa que eu olhei... Pessoal, acontece tenha isso quando... acontecido, né? Geralmente acontece isso quando a gente vai dizimar e não aperta em finalizar a adoração. Entendeu? Faz o depósito, faz o procedimento todinho e aí embaixo tem um botão finalizar a adoração. Quando não aperta nesse botão, aí fica lá como que não tivesse dizimado. O dinheiro foi, mas como não tivesse. Entendi. Tem que lembrar Então, de apertar o botão final, finalizar a adoração. outra coisa, o nosso distrito é um dos distritos que mais tem gente no ServiMe, viu? Parabéns aí para vocês. Parabéns. Ei, Marinils, mas mesmo assim, tendo comprovante que foi enviado, mesmo assim, certificar assim, dessa forma, sem aparecer? Porque ela tem os comprovantes mostrando lá que foi enviado a missão não Resolvido Se aí. tem um comprovante, aí o tesoureiro resolve, mas no sistema não vai aparecer se não botar em finalizar a adoração, entendeu? Por isso, Então, é uma se coisa for boa. fazer novamente, Serviu tem para que todo mundo aqui, viu, gente? finalizar a adoração. Serviu para todo mundo esse ponto aí. Aperte em finalizar a adoração. E vamos. Eu queria animar mais gente a entrar pelo ServiMe, fazer pelo ServiMe, que é mais fácil. Diminuir o serviço do tesoureiro, viu? Aí, outra coisa, gente, olha, eu tenho aqui um estudo sobre, olha, é um curso bíblico, Lar e Família. Esse curso aqui, ele ensina a conviver bem em família. Nós temos aqui a semana de família, que eu enviei para os grupos, para o grupo do ancianato, o sermonário. Você pode fazer, você que é ancião, fazer fazer 2 semanas, 3 dias uma semana, sexta, sábado, domingo, em vez de fazer a semana de oração toda, fazer sexta, sábado e domingo que vem e sexta, sábado e domingo na outra semana. E depois iniciar os domingos especiais com esse estudo aqui, ó. A melhor coisa foi o ServiMe mesmo, viu, Helenilson? Gente, vamos entrar todos, vamos fazer todo mundo pelo ServiMe. Você que não tem o ServiMe, baixe o ServiMe. Faça. Olha como Carisa já teve acesso ao extrato, com os comprovantes, tudo aí certinho, a igreja até para revisar, manda, já resolve na hora, viu? Então, gente,
Aí voltando aqui, olha, esse estudo ele vai falar o propósito da família. Tá? Tem muita gente sofrendo, gente. E eu estou fazendo isso porque a Bíblia diz que aquele que não sabe governar a sua casa, como é que governará a casa de Deus? É fidelidade também na mordomia de cuidar dos seus familiares, de ser bondoso, de ser... Então aqui o estudo, como lidar com a família, uma família com propósito, curando as feridas, aprendendo a se comunicar, resolvendo os conflitos, mantendo a chama do amor, restaurando a família, as emoções sob controle, o poder da disciplina, o tempo da família, vencendo o sofrimento, 8 leis para a família ver melhor. Então, qual é a minha proposta com isso aqui? É a gente fazer no culto do domingo, o pregador vai pregar a Irmã Dalva. Irmã Dalva vai pregar, aí Irmã Dalva, tá aqui, olha, a senhora vai pregar essa lição aqui, ó, família com propósito. Pronto, ela vai ler, estudar e transformar num estudo, uma pregação. Aí entrega, ou então fazer um estudo ali. Eu tenho aqui os estudos e a gente distribui pelos irmãos que estão lá, para os irmãos fazerem. Aí você traz seus familiares, parentes, vizinhos, amigos, familiares, a gente fazer um domingo, os domingos especiais de família no distrito. Olha que coisa linda, hein? Domingos especiais de família. Então todo domingo aí você compra um brinde do tesoureiro. Os tesoureiros aí compram um brinde, pode ser uma cesta da Superbom, e você faz, aí os evangelistas ajudam, pega uma urna, imprime os papeizinhos, chegou, é irmão, é vizinho, quem for, recebe o cupom para colocar na urna. E aí nós vamos ao longo das 14 semanas, no final a gente sorteia, faz aquele sorteio daquela cesta, ou daquele presente, aqui, para quem vem todo domingo. Aí você vai ter um motivo para você convidar sua irmã, sua prima, sua tia, sua vizinha, sua colega de trabalho, sua amiga de infância, seu amigo de infância, para fazer um curso do Ministério Lar e Família. Como aprender a viver melhor no casamento. O que é que vocês acharam, meus irmãos? Aí esse estudo aqui, ele é uma aula de psicologia da questão do casamento, mas ele vem cheio de textos bíblicos do casamento. Amém, minha gente? Amém? No final dessas 14 semanas, você vai ter batismo dessas pessoas aí, viu? Você vai ter gente que você tentou salvar, você tentou salvar o casamento dela, ela vai estar feliz que você salvou o casamento dela, ela vai estar grata à igreja, ela vai estar conhecedora da verdade, do sábado, da lei, dos mandamentos. Está misturado aqui dentro, os versículos são poucos, mas quem for fazer o estudo vai falar dessa. Ele é muito gostoso. Você entrega na mão da pessoa, ele vem com a canetinha e todo mundo respondendo no culto, no horário do sermão do domingo. E agora, meus irmãos, o que é que você acha? Quem é que segura essa igreja? Eu quero 17 igrejas, 17 classe bíblica, amém, meus irmãos? Amém. Classe bíblica de família. Domingo, culto evangelístico. É um programa especial de família. Você coloca uma música do amor, pode colocar o amor, rompe as barreiras, esquece o que passou, é um novo horizonte, o amor. Aí aí se coloca lá a música tema, e aí você entra, que é os louvores especiais, a música tema entra e entra o professor. Aí você pode colocar cada semana no pré-mão, bota o pregador para fazer. Gente, é maravilhoso, gente. Você vai ver quantas pessoas você vai batizar nessas 14 semanas aí. Aí nessa semana, essas 2 semanas que começar, é a igreja experimentar os sermões que a missão mandou. Os 7 sermões, ó. Sexta, sábado e domingo. Aí quarta, sexta, sábado e domingo. Pronto. Essas 2 final de semana, a igreja viu quanto é bom. E vai a igreja convidando os parentes, amigos, vizinhos, dizendo que tem brinde, que tem coisa e tal. Aí no final da semana, aí no domingo,
você passa na casa dessa pessoa que você convidou a partir de hoje e você traz para a igreja, para o culto especial de família, e alguém vai pregar. Bota o melhor pregador que tem aí para pregar sobre o propósito da família, para fazer o estudo com ele, né? Bota os estudos, eu tenho os estudos, você coloca, já distribuí em algumas igrejas, né? Aqui, depois você diz no grupo do ancião qual foi a igreja que eu distribuí, que eu não lembro mais, misericórdia. Aí nas outras igrejas você me digam onde está faltando, que eu tenho aqui uma caixa, eu distribuo para você. Minha gente, você não imagina o quanto isso aqui vai ajudar, porque a pessoa vai... Até a pessoa que não se batizar agora, ela vai dizer, mas essa igreja salvou meu casamento. Irmã Dalva, a senhora foi muito importante para mim, a senhora salvou meu casamento. Olha que coisa linda. Nailson, meu filho, você foi muito importante para mim, você salvou meu casamento, me trouxe para esse curso nessa igreja. Olha, curso lá e família, bem-vindo, olha que coisa linda. Curso lá e família. Vendo? Então, é um curso mesmo, tá aqui, eu estudo bem direitinho, e ele recebe o dele e deixa lá na igreja. Ele vem, deixa, bota o nome dele, e aí no final recolhe para na outra semana ele vir, ele recebe recebe de novo o livro dele, manda alguém, né? Nomeia a secretária da igreja, nomeia quem foi que veio, matricula ele no curso, viu, Angelina? Aí no final matricula e no final é a gravata ministerial, é mesmo, Davi. É a gravata ministerial, Davi disse, que o pastor Atimar botou para todo pastor essa gravata aqui, oficial do campo. Aí pronto, aí ele... meus irmãos, gente, eu já tinha uma gravata dessa cor aqui, igualzinha dessa cor, acredito. Me deram essa gravata há 3 anos atrás, no dia do pastor, 4 anos atrás. Então, o que, Denise? Sim, quero ir para casa para eu buscar ela, que ela está lá na casa de Emanuel. Depois do culto ela ficou lá, meu Deus. Então, vamos orar então, né, minha gente? Eu tenho mais coisas para dizer, mas não dá tempo. Eu disse o mais importante, né? O mais importante, o mais valioso. O resto eu digo nos grupos aí para vocês, que vocês são feras. Gente, Deus está nos chamando para fazer um pacto de retorno para Ele na fidelidade. Quantos concordam em continuar com a sua fidelidade ao Senhor? Quantos? Quantos? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu tô aqui vendo as mãos. Louvado seja o nome de Deus. Alfredo, meu filho, você aí. O Alfredo é uma fera. Você não sabe o que Alfredo está fazendo. Alguns de vocês já sabem o quanto essa pessoa é generosa. Deus seja louvado. Nas mãos do Senhor, né? Deus seja louvado. Ali esse homem disse eu, Jair, Elian, Isaac. Vamos abrir a câmerazinha, levantar a mão e dizer assim, eu quero ser fiel ao meu Deus. Eu quero ser fiel ao meu Deus. Eu quero servir o meu Deus. Eu quero ser um líder que tem uma ligação forte com o Senhor, verdadeira com o Senhor. Deus seja louvado. Então, gente, queridos irmãos, para que Deus olhe e me defenda de todo mal, me dê as suas ricas bênçãos. Porque, gente, nós temos bênçãos, estamos pensando que essa é bênção, isso não é bênção não. O infiel que se acha abençoado, ele está só com as migalhas, ele poderia ter... Deus está dizendo aqui na Bíblia para mim, meu filho, você poderia ter muito mais. Muito mais. Eu quero dar mais a você, você só quer isso. Você só quer o que seu braço consegue ao conquistar. Eu quero lhe dar muito mais. Você não quer mais, não? É isso que Deus disse para mim aqui. Eu vou lhe dar muito mais. Eu prometo derramar, abrir a janela do céu. Você não tem a janela do céu aberta ainda. Então, meus filhos, Deus abençoe vocês. Tem gente aí com vocês, é mesmo, Eliana. Então, eu quero orar com vocês. Aquele que não tem fé de ter um pacto com Deus, de oferta, eu digo, olha, tenha fé. Tenha fé. Eu não tinha fé. Eu era egoísta. Denise disse, Fernando, tem vergonha na cara. Ela acabou comigo naquele dia, mas eu precisava ouvir. Como é que você ganha R$1.000? Eu, em 2.000, ganhar R$1.000.
O salário era 100 e pouco. Ela disse, como é que você bota 2? Eu era fiel no dízimo. O dízimo era certo em 100 reais, tá. Mas eu era novo, como foi novato, tinha 3 anos de igreja. Mas ela jogou duro, ela disse, você tenha vergonha na cara, você chegar a dar 2 reais na oferta, na salva, rapaz. Tenha coragem de fazer um pacto com Deus aqui. Faça um pacto. Pastor, E ela tinha um é pacto. altamente desproporcional, né, pastor? Vai contra aquilo que Uma oferta Deus fala. desproporcional completamente. Se a oferta segundo a bênção que eu recebia, eu tava pedindo era para Deus diminuir meu salário. Porque se a oferta é proporcional à bênção e eu dou menos do que a proporção, eu estou pedindo para reduzir, reduza. Aqui, em outras palavras, né? Aí ela disse, faça um pacto. Ela já tinha um pacto de 10%, que era da igreja desde os 6 anos de idade, eu não sabia nada disso, entendi. Aí ninguém me deu essa aula, ninguém chegou para mim. Eu disse, eu não tenho fé dos 10% não. Eu vou botar... Depois bote 5%. Aí eu disse, eu vou botar 1%, um em cada 100 reais. Oh, meu Deus tenha misericórdia. Eu vou confessar, né? Eu tenho que confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que sejam curados, né? Eu já me arrependi, então não tenho mais vergonha de dizer, né? Aí, se eu não tivesse arrependido, ainda estivesse fazendo, eu tinha vergonha, mas eu não estou mais. Louvado seja Deus, eu conto como vitória de Cristo na minha vida, né, meus irmãos? Aqui, aí eu fiz de 1%. E eu vi que Deus não deixou faltar nada, irmãos. De 1, em menos de um ano eu fui para 5. E eu vi que Deus não deixava faltar nada. Aí de 1 ano, aí de 5 eu fui para 10. E eu vi que Deus não deixava faltar nada. Pelo contrário, aumentou, foi mais as minhas vendas, os meus negócios, os meus lucros. O meu patamar aumentou, que eu disse, dá para eu botar 15%. Além do dízimo, mais 15%. E eu tinha 25% de tudo, né? 10% de dízimo e 15% de oferta. E Deus me ajudou. Deus me ajudou. Depois que eu fui pastor, eu disse, não, agora o salário diminuiu, as rendas diminuíram, eu não posso vender nada, Nailson. Eu não posso vender mais nada, então... aí ficava 10. Diga, Dalva. Alô, irmã Dalva? A hora certa para a gente fazer uma oferta proporcional é quando a gente está aperreado. É mesmo. Faça um pacto quando você já está. Porque a Bíblia diz se a fazer pessoa prova não de mim. tiver como doar, Deus providencia o recurso. É verdade. Vamos orar por isso agora, né, minha gente? Vamos orar agora. Perdemos aí 18 pessoas, o celular descarregou. Vamos lá, vamos orar, né? E eu vou pedir aqui duas orações aqui. Uma oração de Davi, eu não sei se Davi está aqui. Davi, você ainda está aí, Davi? Davi é o líder distrital. Ele e Irmã Dalva são os dois líderes distritais da equipe distrital de mordomia cristã. Davi para o Polo 2, ainda estamos sonhando de termos um distrito ali no Polo 2, e eu acho que com a fidelidade total desse distrito, nós vamos chegar a isso. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos? Se os 165 que só conseguem doar uma vez no ano, se eles doarem os 12 meses igual os 180 doam, nós não temos um distrito só aqui, não, vamos ter 2. Amém, meus irmãos? Tem 180 pessoas que são fiéis em quase 12 meses. E tem 165 pessoas que só dão uma vez, 2, 3, 4, 5, até alguns 2, 7. Então, quer dizer, nós temos 2 distritos e estamos dizimando e ofertando por um só. Então, se tivermos as pessoas se consagrarem, nós vamos ter aqui 2 distritos. E com certeza a missão vai mandar 2 pastores. Com certeza. Vamos ter que escolher qual vai ser a central. Pastor. Eu não sei quem é que vai ser a segunda central, hein? Será que é o Frutilândia? Será que vai ser quem? O Elijah? O Frutilândia, pastor, está de braços abertos, viu, pastor? Eita, tá de braços abertos aí, viu? Será que é Guamaré, hein, rapaz? Pastor. Diga, minha filha.
Faz Oi, 15 Marcelo, anos, vai né? ser a central. Faz 15 anos que eu e Edjane estamos em Guamaré. Mas antes disso, nós éramos da igreja lá de Bairro Nordeste, em Natal. Na época que nós estávamos lá, a igreja Você de era Bairro que autor? Nordeste, o pastor da igreja de Bairro Nordeste era responsável por aquela área de Santarém, Gramoré, Pajuçara. Foi o distrito que mais construiu igrejas. Até Capela, em Ceará-Mirim, foi dessa época. Foi um envolvimento incrível do pessoal, sabe? Foi uma bênção. E eu lembro, faz 37 anos que eu sou pactuante, e eu tenho muitos testemunhos assim a dar. E um deles, eu lembro que quando eu fui professora da escola adventista, né, 2 anos, o nosso dízimo já era descontado no salário, como também é o dos pastores, né? É uma experiência maravilhosa. Por isso que agora eu faço questão, quando o salário entra, eu já transfiro do CVMI. CVMI, rapaz, na mesma Antes hora. de pagar minhas contas, antes de fazer tudo. É o princípio da primazia. Primeiro Deus. E Parabéns. assim, eu vi surgir a igreja de Santarém, de Gramoré, de Redinha, de Pajuçara, essa que eu estou dizendo, de Ceará-Mirim. Era o pastor Levi Miranda na época, e era um projeto e tanto. Bairro Nordeste teve um tempo que pertenceu à Cidade da Esperança, depois ficou independente e cuidou desses lugares todos. E a gente vê mesmo, quando a igreja se envolve, quando a igreja reconhece que É fiel. é mordomo de Deus, quando ser fiel, prospera. Prospera, meu filho. E a vida de vocês prospera também. Então, queridos, eu quero pedir para a irmã Dalva e Davi fazer uma oração. Davi, ore pelo Polo 2, pela fidelidade do Polo 2, e irmã Dalva ora pela fidelidade do Polo 1. Nós temos Macau, que pode ser uma central, para ser uma central. A Guamaré tem estrutura, está fazendo uma igreja linda com porte de central. Dom Eliseu está com igreja com porte de central. Frutilândia tem uma igreja está fazendo com porte central, tem gente, tem tudo. Então, Deus ajude, que Deus abençoe sua obra, né? E abençoe você. Que a gente volte para andar com Deus 24 horas por dia. Pode orar, irmão Davi, por bondade. Oramos então, o microfone está aberto? Tá, meu filho, tá. Estou ouvindo bem você, meu filho. Então, oremos então. Santo Deus e Pai, nós estamos agradecidos ao Pai por ouvirmos essa realidade. Precisamos de conscientização, precisamos de motivação e precisamos de interação. Sim. Para o que foi aqui exposto e esclarecido venha a ser também uma realidade. Sim. Nós podemos estar negligenciando, Pai, a nossa fidelidade, mas isso é perigoso por causa da nossa salvação, que também está sendo comprometida. Então, como foi aqui, Senhor, comunicado e apelado, que nós possamos ser esses intercessores primeiramente, e depois, ó Pai, sermos esses que levam essa mensagem de salvação. Nós precisamos nos entregar ao nosso Deus assim como Ele se entregou por nós. Verdade. E pedimos, Amém. primeiramente, por esse polo aqui, onde se constituem as nossas igrejas, para que o povo desperte, para que ele possa confiar mais em Ti, Senhor. Sim. Porque chegará um dia em que tudo que temos nas mãos será tomado Verdade. pelas ações do inimigo. Quando vier esse tempo, se não tivermos a Ti, também não teremos mais nada. Verdade. Então, Verdade. Pai, é uma questão de decidirmos por Ti já agora, Amém. para que essa realidade de estarmos na Tua presença seja o nosso futuro. Nós te Amém. pedimos, ó Pai, que esse trabalho que nós fazemos como representantes da mordomia cristã, como conselheiros, ó Pai, das pessoas que precisam se apegar mais a Ti. O trabalho que desenvolvemos pela equipe de mordomia não seja apenas um trabalho da equipe, mas seja um trabalho também pessoal. Amém. Aonde houver necessidade, onde o Senhor nos indicar, onde deve ser aplicado o serviço e a ajuda, que nós possamos ir.
Então, Pai, possamos dar o nosso melhor, Sim, Deus. não somente devolvendo, mas fazendo com que os outros também venham a fazer o mesmo quando eles começarem a conhecer a Tua palavra. Sim, E é a palavra, Senhor, que salva, e é ela quem faz com que nós venhamos a mudar. verdade. Então, que seja aplicada a palavra e também, Senhor, que seja aceita a guia do Santo Espírito. Sim, Nós te Deus. pedimos por essa parte do nosso distrito, pela segunda parte do nosso distrito, para que quando nós formos, ó Pai, cada um dividido, não sejamos separados, mas sim, ó Pai, como uma multiplicação e como uma integração para um serviço melhor Amém, e Deus. para uma salvação maior. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mandalva. Mandalva pode orar se puder. Amado Deus, muito obrigada, Senhor. Nós queremos agradecer ao distrito por esta reunião, porque assim como nós lemos na tua palavra, o Senhor encontrou com Moisés, esse encontro é um encontro de confrontamento de juízo. E o Senhor hoje também nos encontrou no nosso caminho. Nós também somos chamados para liderar o teu povo, e o Senhor nos confronta com o juízo. O juízo do Senhor para o seu povo é carregado de misericórdia, de amor, paixão e perdão. Amém, Senhor. Nós Obrigado. te agradecemos, Senhor, por esta reunião. Estamos nesse momento encerrando sábado, que nós começamos juntos de manhã no culto no Zoom. Estamos encerrando agora no sábado, neste culto no Zoom. Nós pedimos que o Senhor nos desperte, nos ajude a reerguer o irmão que esteja com dificuldade. Faça de nós instrumentos, que a equipe distrital possa ser na comunhão diária, porque sem comunhão com Deus, nós nos tornamos legalistas, falamos da boca para fora. Senhor, que o distrito de Açu seja um distrito de destaque na felicidade, assim como ele se destaque na missão, Sim, no Deus. cumprimento da missão do Evangelho. Sim, Deus. Nos perdoe, Senhor, nosso Pai. Perdoa-nos. Nos ajude a confiar no Senhor quando as contas estiverem pagas, quando as coisas estiverem dando certo, quando o dinheiro é para nossas despesas. Mas também, Senhor, nos ajude a ser fiel ao Senhor quando o dinheiro não possa ter, quando a renda está abaixo dos gastos. Nos ajude a colocar em prática o que nós aprendemos na jornada logo desse ano. Nos despedimos dos irmãos. Agora, nós, o Espírito de Deus, coloque esse despertamento, cada um de nós, esse amor que nós produzir um efeito positivo e que nas próximas reuniões nenhum seja deixado para cair, nenhum líder seja instituído. Sim, Deus. Então o Senhor encontrou Moisés e Moisés não foi explicado. A misericórdia do Senhor alcançou Moisés e a misericórdia do Senhor alcançou. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, minha irmã, amém. Que a misericórdia do Senhor continue nos alcançando. Que Deus abençoe. Então, meus irmãos, vamos nos consagrar. Vamos nos consagrar para a gente ser líder dedicado e consagrado. A gente vai. Esse é o projeto de Deus para nós. Então, vamos acompanhar bem perto os líderes, como está a consagração, para que eles possam estar no cargo, merecendo aquele cargo, porque estão consagrados. Louvado seja Deus. Um abraço, que Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Tenham uma feliz semana na presença do Senhor. Um abraço, Feliz gente. semana. Até amanhã, às Feliz semana, 5h20, né? Amanhã não é às 6 horas não, né? É às 5h20. Horário normal. Hoje nós estamos orando pela irmã Antônia, segundo, que é a mãe de Lidiane e Lígia, nossa irmã aqui
que era da Central e está morando aqui, agora está no Dom Eliseu. Vamos orar por ela e vamos orar pelos nossos irmãos que por acaso estão falhando, e orem por nós também, orando uns pelos outros, fazendo a obra, ajudando a carregar as cargas uns dos outros. Nós estamos nos quebrando aos pés de Cristo e sendo reconstruídos a cada dia. Não é isso, pastor? Meninas, gente, eu estou precisando de uma caixa de som para o Jampar. A caixa da Central é ruim. Estão precisando de uma caixa de som. A